Olá pessoal, que bom ter vocês conosco, é uma grande alegria recebê-los mais uma vez. Vocês que estão nos acompanhando, vocês sabem que o nosso podcast é o Luciano Convida. É um Convida com M. Primeiro, nós queremos convidar pessoas maravilhosas para estar conosco. Já passou aqui o Padre Douglas, já passou aqui a doutora Carol, já passou aqui o Juninho Cassimiro com a Rafa. E hoje eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes. Nós temos um casal conosco aqui fantástico, recém-casados, né? Casaram em dezembro. Eles têm um trabalho de evangelização fantástico nas redes sociais, na internet, e é o Convida. É um conteúdo que tenho certeza vai gerar vida, vai gerar algo novo para vocês que estão nos acompanhando. É com muita alegria que eu tenho conosco aqui hoje o Vitor e a Bruna. Vitor e Bruna, sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Muito obrigada pelo convite, ficamos realmente muito felizes. É a primeira vez do Vitor. Primeira vez? A primeira vez, aí participando de um podcast, então eu agradeço muito essa oportunidade. Que bom que vocês estão aqui, viu? Olha, eu sou professor também como você, Vitor, e eu estava hoje dando aula numa escola na ETEC, lá em Itapevi, e eu tenho vários alunos que são da igreja. Eu falei, olha, eu vou estar gravando hoje o podcast que eles acompanham. E com quem, professor? Com quem? Eu falei, olha, com o Vitor e com a Bruna do Catequista. Não acredito, você vai estar com eles. Olha, tem muita gente que gosta demais. Legal. Olha, muita gente que está crescendo muito com o conteúdo que vocês têm produzido. Gente, que bom, que alegria ter vocês conosco. Vamos iniciar nossa conversa. Vitor e Bruna, eu gostaria que vocês contassem um pouco para nós como que aconteceu o início da caminhada de vocês na igreja, de que forma vocês iniciaram, a família, ela teve influência, né, no início da caminhada de vocês, como que aconteceu? Começa você. Pode ir, amor. Pode ir você. Vai. Né, então, na verdade, quem abriu as portas de casa para Deus, digamos assim, para a Igreja Católica, fui eu. Né? A minha família, ela não participava da igreja, não íamos à missa, até então que eu fui batizado com 13 anos de idade. 13 anos. Eu fui convidado por alguns amigos a ir à missa, à Santa Missa, e dali eu peguei aquele gosto de participar e quis fazer a catequese, depois fiz a crisma, e por isso que eu fui batizado com essa idade, e dali não parei mais. Né? Depois desse encontro ali, do batismo, desse nascimento para a vida com Deus, eu mergulhei ainda mais, fui me aprofundando na fé, fui conhecendo alguns grupos dentro da igreja e participando, até que eu chegasse num caminho aí mais aprofundado, que foi o seminário diocesano, né, da nossa diocese de Osasco. Exatamente, fiquei no seminário aí por 5 anos e meio, com a graça de Deus, e foi um tempo muito bom. Né? Eu louvo a Deus, eu sempre falo isso para minha esposa, falo para quem eu sempre converso, que eu não faria diferente. Até porque esse caminho me levou até ela também. Então me levou à minha vocação, realmente levou à minha vocação. Então foi uma graça de Deus muito grande na minha vida. Você acredita, Vitor, que a experiência do seminário... tem muita gente que fala, eu perdi tempo, fui pro seminário, não deu certo. Eu falo por mim, eu gostaria de ouvir você. Eu fiquei um tempo no seminário e eu lembro que no dia que eu saí do seminário, um padre me deu um abraço e ele falou bem assim, Luciano, mais vale a tristeza de você não ter vencido do que a infelicidade de você não ter tentado. Gente, aquela experiência foi fantástica. Se eu não tivesse, Bruna e Vitor, ficado no seminário, eu acho que eu não seria o homem que eu sou hoje. Ali dentro, eu fui moldado. Você sente que aconteceu essas coisas contigo também, Vitor? Exatamente. Né? Hoje eu falo que eu procuro retribuir à igreja tudo aquilo que ela me deu. Porque hoje o homem que eu sou, a pessoa que eu sou, foi construída na igreja. Poxa. Então eu tenho uma gratidão enorme. Né? Por isso que eu falo que eu não faria diferente, porque quem eu sou hoje devo muito a essa passagem minha pelo seminário. Porque ali eu me permiti, quem se permite a conhecer a si mesmo e a conhecer a Deus numa experiência religiosa, com certeza só sai dali uma pessoa melhor e agradecida a Deus e à igreja. Sim. E essa experiência que você teve com Deus, foi batizado aos 13 anos, o seminário, isso também acabou adentrando dentro da sua família, sua casa, pais e mães? Como que foi essa? Sim, depois que eu comecei
essa minha caminhada, fui batizado, os meus irmãos, inclusive os meus irmãos mais velhos foram batizados também. É mesmo? Vocês são quantos irmãos? Somos 4. 4 irmãos. Isso, eu sou o terceiro, né? E tem um caçula que também, né? Os 3, depois de mim, foram batizados. Inclusive, eu sou o padrinho de batismo da minha irmã mais velha. Olha para você ver a experiência, né? Sim. E graças a Deus, eles passaram a participar mesmo ali da igreja, aí a Santa Missa. E aí, com a minha ida ao seminário, também isso foi um incentivo a mais. Hoje, com a família que eu tenho, eles veem o nosso testemunho. Então, eles sempre estão buscando Legal. sempre essa comunhão com Deus. E hoje, qual que é o seu trabalho na igreja, Vitor, que você tem? Hoje ele é bem diversificado, Ah, né? é? Porque muitas atividades, então já depois que eu tive esse discernimento, saí do seminário, voltei para minha paróquia de origem, o padre me colocou como ministro extraordinário da palavra, Ministro da palavra. catequista de adultos. Puxa. Também participo aí da comissão diocesana da animação pastoral bíblica. Muita coisa, hein? Então eu estou bem engajado aí com bastante atividades na igreja, na paróquia, né? Bacana. E sempre tive muito ligado com a evangelização de jovens, né? Sim. Então o EJC é uma delas, mas sempre com atividades envolvendo a juventude, desde sempre. Sim, a gente conversava aqui nos bastidores antes e você comentava que você é professor de história e professor de filosofia. Isso. A tua influência, a tua fé católica, ela hoje, ela te ajuda também na tua profissão em sala de aula? Você percebe? Porque eu noto que os jovens de hoje precisam muito de Deus. Sim. Você consegue mostrar a sua fé em sala de aula? Os jovens percebem alguma coisa? Você tem alguma experiência assim? Sim, inclusive, eu sou recente na área da educação, então eu não tenho nenhum mês aí como professor. E tem sido já uma experiência muito, muito exigente, porque hoje eu sou professor na escola estadual, né? Estou aqui na escola, na região, na diretoria de Osasco, e você encontra diversas realidades. Sim. Só que os alunos, como todas as pessoas, quando você deixa isso visível, no caso nós estamos falando da fé, eles conseguem perceber. Aí pelo professor, o senhor é cristão? O senhor é católico? Quem é que está aí na sua medalhinha? Né? Inclusive, já até me perguntaram sobre... Professor, o senhor é padre? Porque eles veem a religiosidade em você, né? Que você tem aquela talvez aí até uma característica que eles percebem bastante no professor é a questão da paciência. Sim. Então, meu temperamento é fleumático. Ai, paciente até demais, galera. Então, eles ficam... Nossa, professor, o senhor tem muita paciência. Tipo, é quase inacreditável. Então, aí por isso que até entendo que por conta do meu temperamento, eles percebem que, opa, tem alguma coisa diferente, tem ali. E aí, de certa forma, quando eu estou dando aula, eu trago elementos, mesmo que não seja explícito, sim, né? Porque eu não posso agir em sala de aula contrário a quem eu sou. Claro. Né? Claro. Então eu estou ali com originalidade, com independência e com as minhas acepções pessoais. Sim. Então... Eu sempre escuto aquela conversa, mas como que você é professor de história e vai para a igreja? Porque todos os meus professores eram ateus. Não estudaram direito. Muito bom. E você, Bruna? Fala para nós, como que começou tudo isso? Bom, diferente do Vitor, eu sempre fui católica. A minha família sempre foi católica, minha mãe era catequista. Os meus pais se conheceram na igreja. Só que quando eu nasci, a minha família vivia um período assim, eu acho que pelo tempo que eles estavam na igreja, né, tinha umas ideologias muito, assim, que acabam afastando da fé, que pensam só na coisa social e tudo mais, e pouco se falava de oração. Então, eu lembro, assim, da minha infância, a minha mãe querendo levar a gente pra missa, e meu pai falando assim, eu vou pra missa quando eu sentir no coração. E aí, eu e meu irmão falávamos, se o pai não vai, então a gente também não quer ir. Se ele pode ficar em casa, então eu não preciso ir. E a minha mãe ficava lá lutando pra gente ir para a missa.
mas era aquilo, ia pra missa, ia embora, não Você já tinha... morava aqui em Osasco. Não, eu nasci já praticamente morando em São Paulo. São Paulo. E aí, vocês perdoem, gente, eu vou ficar meio ofegante, mas processos. Tem um Sim. bebezinho aqui Sim. circulando o sangue dele também. Mas enfim, onde eu tava? Você morava em São Paulo. Isso. Outro sintoma da gravidez. Mas enfim, aí foi esse período assim que a gente ia pra missa, mas era só isso também, não tinha nada além. E com 14 anos eu tive uma experiência com Nossa Senhora e isso transformou muitas coisas assim em mim. Porque eu vi que eu tinha um chamado, né? Eu ia em muitos lugares diferentes, muitas paróquias diferentes, e sempre vinha alguém e falava, sentindo o coração de falar que Nossa Senhora tem um plano pra você. E eu falava, mas como assim? O que é esse plano? E eu tinha medo, eu tinha muito medo. Ai, Até medo do porque- quê? Eu não sei, porque eu ficava pensando, o que Nossa Senhora vai pedir pra mim? Era algo assim, eu tinha muito medo do que Nossa Senhora queria de mim. E aí eu fui passando o tempo, eu fui tentando me modelar um pouco mais parecida com ela. E aí eu lembro também que na época da escola, principalmente assim no ensino médio, que eu tive uns problemas emocionais, eu lembro eu ouvi de uma pessoa assim, nossa, você nem parece católica. Você não age como uma católica. E aquilo me deixou muito irritada na hora, porque eu sou colérica, então, tipo assim, não levo desaforo pra Nossa. casa. Mas depois de um tempo, aquilo começou a me incomodar. E eu, por que eu não pareço católica? O que tá acontecendo? Eu vivo uma vida na igreja De uma outra. e uma outra vida na escola. Que não necessariamente era a vida das minhas colegas também, que eu acho que nunca foi o que eu Sim. quis, mas eu não transparecia a minha fé. E aí, em 2019, eu me consagrei. E ali foi um divisor de águas, assim. Foi realmente um momento... Consagração pelo tratado. Pelo tratado, isso. Certo. E ali foi o momento que realmente tudo mudou, que foi uma decisão definitiva. Então eu mudei a minha forma de falar, minha forma de vestir. As coisas começaram a fazer mais sentido. Tudo isso depois da consagração. Tudo isso depois da consagração. Nossa, Até porque, assim, a adolescência é uma fase que a gente perde muita identidade, né? é verdade. E a consagração me ajudou a encontrar a minha identidade. Aquela coisa que estava perdida, assim, que eu não me achava, eu queria parecer com as meninas da minha idade, eu queria falar como as meninas da minha idade. E quando eu encontrei o modelo que eu queria seguir, assim, eu falei, agora parece que eu me achei. E aí foi a partir da consagração mesmo que a minha vida foi mudando. E, enfim, foi isso que aconteceu. Aí depois de um tempo eu tava cada vez mais próxima, assim, de Deus, graças a Deus, que ele não desistiu de mim. E por isso que eu falo pra todo mundo, assim, eu tenho a missão de propagar a devoção mariana, porque eu sei que foi graças a Nossa Senhora que eu voltei, assim, me entreguei diretamente a Jesus. Então eu sei que ela é o caminho. Né? Não adianta a gente falar assim, mas Nossa Senhora não importa, você dá muita atenção. Eu acho que eu dou até pouca pela gratidão que eu deveria ter por ela ter me trazido de volta, porque Nosso Senhor tentou diversas formas, mas quem conseguiu foi a mãe dele. A mãe? Então, acho que por ser mulher e não sei, foi algo muito natural, mas que foi um processo e só depois eu fui entender que aquilo que Nossa Senhora queria era a consagração. Isso levou uns 4 anos, né, esse processo, Sim. que eu fiquei fugindo do tratado também. Eu falava, não quero assim, consagração dá medo, né, porque você vai entregar tudo. Tudo, Então, Nossa Senhora. assim, começava a ler, aí eu parava, aí passava 6 meses, eu lia mais um trecho, parava, e aí um dia eu tava no meio de uma quaresma, e aí eu falei assim, e se eu morrer hoje? O que eu vou falar quando eu encontrar Nossa Senhora? Você me pediu uma coisa e eu não fiz, e já tem 4 anos, não é pouco tempo. E aí foi quando eu decidi voltar e ler o tratado. E aí eu falei assim, mãe, estou decidida,
eu vou me consagrar em maio, porque eu já terminei o tratado e já tô fazendo os exercícios. Aí minha mãe começou a chorar, porque ela disse que ela rezou e entregou toda a penitência dela da quaresma por essa causa, para que eu conseguisse terminar esse processo e que eu me consagrasse. Então, Nossa Senhora ainda usou da minha mãe para me ajudar a vencer esse processo. E é isso, gente. Foi a melhor decisão, assim, que eu tomei, porque a partir daí tudo mudou. Vida nova. Sim. E aí, logo em seguida, veio as questões da faculdade e as outras crises de identidade, de o que eu vou fazer da minha vida Mas agora. aí na faculdade agora você já estava consagrada. Eu já estava consagrada, exatamente. Mas aí eu pensava assim, será que eu realmente quero fazer faculdade? Porque eu estudava numa escola que era cursinho junto. Então, Certo. era como se o seu objetivo de vida fosse passar numa faculdade. Não tem além. Assim, se você não passar na faculdade, você é um fracassado. Se você passar, você é um vitorioso. Acabou. Essa é a missão da sua vida. Passar numa faculdade. E aí, isso fazia muito sentido na minha cabeça. Eu achava que isso era uma verdade. Até que, depois da consagração, eu comecei a ver que não fazia sentido. Esse não era o fim último. Talvez um meio para eu atingir o fim último, que é alcançar o céu. Mas uma opção de meio. Então, eu comecei a me questionar se eu não estava sendo chamado para a vida religiosa. Falei, eu acho que eu tô muito confusa. E se meu desejo de ser mãe não for só meu, for da minha cabeça? Pensei. Eu me inscrevi no acampamento de freira. É mesmo? Sério. Aonde? Mas eu não fui. É que tem um evento aqui na nossa diocese, o Convocação, e lá tem a feirinha vocacional, né? Então eu fui lá em todos os stands lá das irmãs e falei, olha, eu quero ser como vocês, não sei o quê. Mas eu não cheguei aí. Mas eu tava já matriculada, assim. E aí eu fiz um retiro de carnaval já em 2020. E eu falei assim, eu já tinha passado numa universidade em outra cidade, né? E aí eu tava com a aprovação na mão, falei, beleza, consegui o que eu sonhava, mas eu não tô feliz. Por quê? Aí eu falei pra Deus, olha, Senhor, eu vou te dar uma oportunidade, que é de abusado, né? Se for pra eu ser freira, me avisa aqui, porque eu largo a faculdade. Eu vou largar a faculdade. Se eu tiver que ir pro convento, eu vou largar a faculdade. Eu tô com coragem agora, então se demorar mais 2 dias, se eu voltar desse retiro, pode ser que eu fique com medo de novo. E aquilo me incomodava, porque eu achava que eu achava que eu só ia conseguir ser parecida com Nossa Senhora se eu fosse freira. Porque, como eu falei, eu vim dessa questão de ser chamado por ela e tudo mais. E aí, lá nesse retiro, eu olhava, assim, pra imagem de Nossa Senhora e falava, eu tenho que me parecer com você, eu não posso me casar e não sei o quê. E aí, era como se ela sussurrasse no meu coração. Eu sou esposa do Espírito Santo, mas eu sou mãe. Sou esposa de José. Sou esposa de José, eu tive uma família, e aí eu chorei muito aquele dia e falei assim, ok, Deus, não vou trocar a faculdade. Mas eu sabia, naquele momento eu soube que aquela era a minha vocação. E aí eu já vou falar de você, pode? Pode, sim. Porque eu vou emendar no assunto. Porque nesse dia que eu estava lá no retiro, o Vitor chegava na minha paróquia como seminarista. Ele era seminarista na sua paróquia? Ele foi pra lá. E fala como que você chegou lá também. Acho que é importante. Das suas conversas com Deus, suas questões. Então, na verdade, eu não queria ir pra aquela paróquia, né? Qual que era a paróquia? A Paróquia Imaculada Conceição, do Jardim Dracena. Tá. Do Jardim Dracena, né? E porque todo ano os seminaristas fazem um retiro inaugural, né? Todo início de ano. E aí, nesse retiro de seminaristas, eu estava com um livro bem específico. 3 para Casar, do Venerável Funton Shin. Então, eu estava no retiro de seminarista lendo sobre a vida matrimonial. Então... Você era seminarista Isso. e estava lendo um livro sobre vida matrimonial. Exato.
Porque eu Nossa, já estava nesse discernimento, Sim, né? Algo já me incomodava de eu ter que pensar sobre isso, conhecer bem essa vida matrimonial. Por quê? Eu tinha praticamente essa mesma visão que ela. Eu só consigo viver aquilo que Deus me pede se eu estiver, de sim. repente, num seminário, ser padre. Né? Isso, Não enxergava uma santidade fora disso. esse período da história aí, você já estava há quanto tempo no seminário, mais ou menos? Eu estava no 5º ano. 5º ano. Aham. Eu estava na faculdade de teologia. Sim. Já estava na teologia. E aí, nesse mesmo retiro inaugural, é dito pelo reitor quais são as paróquias de destino dos seminaristas que estão em mudança, né? Aí foi que anunciaram que eu iria para a Imaculada Conceição do Jardim Dracena, né? Paróquia da Bruna. Isso, Padre Beto. Um abraço, Padre Beto. Nosso querido Padre Isso. Beto. Padre Beto é aquele padre do skate? Exato, esse o Padre mesmo. do Grau, né? Famoso. O Padre do Grau também. É um excelente sacerdote. E aí, então, veja que eu fui para lá já fazendo esse discernimento. Sim. Né? E isso eu levei para o meu diretor espiritual. Então, a gente estava na época porque logo quando isso terminou o retiro, que é em fevereiro, março, já começou a explodir a pandemia. Sim. Né? Então, veio todo aquele período de afastamento social, enfim, né? Tipo, não poder, de isolamento e tudo mais, mas a vida nossa continuou, a gente foi para a paróquia, e aí eu, nesse período lá, convivendo com o Padre Beto, já com esse discernimento, fazendo esse discernimento e esse acompanhamento tanto com o diretor espiritual e com a psicóloga. Uma coisa que eu busquei sempre para a minha vida, quando eu estava no seminário e até hoje, é sempre ser sincero com Deus, com a igreja e comigo mesmo. Sim. Então, aquilo que eu estava sentindo, aquilo que estava dentro do meu coração, eu levei para a direção espiritual. E logo depois, quando foi o tempo certo, eu levei para a formação e para o pároco, que era o Padre Beto. Padre Beto. Então, foi um período assim que eu tinha acabado de discernir minha vocação. Só que aí eu já tava conversando com um rapaz. E eu falei, gente, certeza que Deus tá falando que eu vou casar com ele. Tava falando nada. Aí o Vitor tem ciúmes até hoje. Aí ele chegou, a gente virou amigo, assim. Na verdade, só deu tempo de falar um oi numa reunião, porque depois veio a pandemia e a gente nunca mais se viu. A pandemia atrapalhou tudo. Foi. Não, foi assim, foi uma graça, né? Foi. Porque... Nesse sentido, pelo amor de Deus. Mas o isolamento, porque eu tive que voltar de Campinas pra São Paulo, e aí eu fiquei na casa dos meus pais de volta, né? Tinha acabado de me mudar, gente. Deu nem 2 semanas morando sozinha, eu tive que voltar pra São Paulo. E aí a gente tinha que se falar só por questões de pastorais, né? E aí, às vezes, aí foi quando fechou a igreja e teve que começar as missas gravadas. E aí o padre falou assim, olha, não tem como eu ficar deixando um ministério, depois o outro, não sei o quê. E como eu cantava no Ministério de Música, o meu foi escolhido pra cantar e eu tava, assim, louca pra entrar na missa. Então eu falei, padre, eu estou disponível, por favor, deixa eu cantar na missa. Porque eu não aguentava mais ficar sem missa. E aí foi o meu ministério, que era eu e mais 2 amigos. E aí, sempre que acabava a missa, a gente ia comer pizza na casa do padre. Porque o padre já estava lá. E aí, com isso, a gente criou uma amizade muito grande. Não só entre nós dois, mas todo esse grupo. Inclusive, hoje, nós somos padrinhos da filha de um dos amigos, que na época estavam noivos, assim. Aí os outros casaram no ano seguinte, a gente casou no ano seguinte. Então, ficou padrinho um trio de... Padrinho de casamento. Padrinho de filho de casamento. Então, assim, a gente criou um trio de casais depois de um tempo, né? Mas na época a gente virou muito amigo. E assim, eu lembro que eu procurava o Vitor pra tirar dúvidas de catequese. Porque eu falava assim, eu tô estudando. Foi um período, gente, a pandemia foi terrível em muitos aspectos. Mas assim, na minha vida espiritual,
foi um período de muitas graças, porque eu me aproximei muito de Deus, e eu lembro que eu falava assim, nossa, Deus, eu prefiro morrer do que perder essa intimidade, eu prefiro morrer do que perder essa intimidade, porque era algo muito surreal. E aí eu tava lendo a Bíblia, e eu ia lá, Vitor, me ajuda com isso, não sei o quê, que eu não sei o quê. E a gente só se falava assim. Mas, deixa eu fazer uma perguntinha. Desculpa até cortar vocês. Imagina. É porque você vai falando e começa a imaginar as coisas aqui, né? Era pandemia, o Vitor era seminarista, você ia tirar as dúvidas, mas ainda nesse momento era o Vitor seminarista. Sim, Sim. eu nunca consegui enxergar eles sem batina. Assim, minha cabeça não fazia essa conexão do Vitor homem, pessoa. Eu pensava nele como um seminarista. Inclusive, eu estava conversando com outra pessoa, né? Tinha o meu, Verdade. meu rolê, meu caso. Olha aí, Vitor. E aí... Só que foi passando um tempo, e aí eu vi que às vezes... isso foi assim, um tempo que ele já tinha de amizade, eu vi que às vezes o Vitor me chamava por assunto aleatório. Aí eu já falei assim, estranho. Tá acontecendo. Aí eu fui pra minha amiga, que inclusive é a Fernanda, que foi um tempo do catequista também, e falei assim, Fernanda, o Vitor te chama pra falar Tirar dúvida, alguma conversar. coisa... Não, a gente trocou 3 palavras na vida. Tá, estranho. Aí eu comecei a ficar meio receosa, assim. Eu não sei, mulher percebe, né? Sim. Aí eu já comecei a um pouco me afastar, né? Você quer falar da sua percepção? Eu posso continuar na Pode minha? continuar, pode Depois você continuar. explica o que tava acontecendo, né? Porque eu não sabia de nada, então pra mim era só isso que tava acontecendo. E aí... Eu lembro que eu tava ficando muito incomodada, daí eu não queria mais conversar com ele, porque eu falava, sei lá, tá estranho. A gente conversa muito, então eu já tava querendo dar uma cortada. E aí teve um dia que eu falei, eu não aguento mais ficar com essa dúvida, eu vou perguntar. Ai, meu Deus. Mas aí o medo, porque se eu falo um negócio desse, eu tô acusando a Ele fica pessoa, chateado. e a gente perde uma amizade, porque ele não vai entender. E aí eu só perguntei, eu falei assim, olha, não tô entendendo muito bem, acho que você tá falando muito comigo, eu quero saber se tá acontecendo alguma coisa. Ele entrou no modo defesa, assim, tipo, entrar dentro da casca da tartaruga, ele, pelo amor de Deus, me perdoa, e eu só quero ser de Deus. Eu falei assim, calma, eu não tô... Isso por celular, tá? Então eu não sabia como tava... Por celular. Tá. Mas eu tava nervosa, assim, tava me tremendo em casa. Eu falei assim, eu não tô te julgando. Não tô te julgando, mas eu preciso entender. Aí foi quando ele me contou, ele falou, olha, eu nunca tive... Eu lembro disso perfeitamente, assim, algo que eu guardei muito. Por celular, Ele falou, isso. Isso. Aí ele, eu nunca tive uma visão de uma família santa. Nunca tive isso. Então, pra mim, a única forma de eu ser santo era entrando no seminário. Só que com o tempo, esses anos que eu fui passando lá, eu fui vendo que existia santidade na vida matrimonial, que isso foi querido por Deus. Então, eu tô num processo de discernimento, já falei com o meu diretor, eu estou saindo do seminário, porque eu vi que essa não é minha vocação e não sei o quê. Aí, eu também entrei no modo defesa. Aí eu falei assim, legal, mas isso é problema seu, porque eu não tenho Puxa nada a vida, ver com cara. isso. Eu não queria saber por que as meninas levam sempre na lata, assim, né? Pois é. Não, Mas fala eu do seu respondia, né? Eu falava, não, mas eu não tô saindo por causa de você. eu nunca... esse Saindo dia eu por causa fiquei de muito você, eu tô magoada. Porque, assim, no fundo, eu acho que, conforme foi passando a amizade, eu acho que até eu já senti alguma coisa, mas a gente não quer aceitar. Por quê? As pessoas vão falar o quê? Que foi por minha culpa que ele saiu do seminário. Foi por minha causa, eu desvirtuei o menino, como eu escutei. Como se viver uma vida de família fosse desvirtuar. Mas, enfim... E aí eu falei, tudo bem, mas eu não tenho nada a ver com isso e é isso. O problema é 100% seu. Acabou. E aí foi quando ele falou isso pra mim. Ele falou, mas eu não tô saindo por sua causa. Então segura, baixa sua bola também, porque eu tô saindo por causa de Deus, não por causa de você. E aí eu me coloquei no meu lugar também. E aí eu fiquei quantos dias sem falar com você? É uma coisa difícil, eu não me recordo. Mas foram. ficou. Eu fiquei vários dias sem responder, porque eu fiquei em choque, tipo, tentando raciocinar. E ele, porque eu já falei.
Ele já tinha saído e tava no processo de falar só pro nosso pároco, né? E ainda quando você falou pro Padre Beto, ele pediu pra você ficar ainda uns dias lá, né? Mesmo depois que você já tinha saído. Isso, fiquei, porque Porque até tinha então... que ajudar com as... você tem que fazer todo o processo. Quando você faz lá, como eu disse anteriormente, né? Conversa, leva isso para a direção espiritual. E aí todo seminarista semanalmente tem um acompanhamento com a Sim. psicóloga, então leva isso também para a terapia. Então tudo isso foi muito bem trabalhado para se chegar a uma decisão. Então isso que eu falei sobre, não foi por você. Isso é muito verdadeiro e importante, né? Porque eu fiz um discernimento. Sim, verdade. Né? Então, ela não poderia ser a razão, mas a razão deveria ser a vocação que Deus queria para mim. Né? Então, o processo, vou usar aí uns termos, né, jurídicos, foi muito lícito. Né? Isso é muito importante. Sim, verdade. Porque as pessoas saberem que essas coisas acontecem e elas devem acontecer da forma correta, como Deus quer. Vocês respeitaram os momentos, todos certinhos. Exato. Então, disse a quem deveria dizer, comuniquei a quem deveria comunicar. Eu fui uma das últimas a ser comunicada, mas tudo bem. Foi na força. Mas enfim, e aí eu lembro também que eu falei depois que isso aconteceu, que a gente voltou a se falar, né, com um amigo, eu falei, olha, eu não consigo, eu te vejo como um seminarista. Na minha cabeça, você é um seminarista. E ele já tinha saído. Já tinha saído. E aí ele falou assim, mas eu gostaria que você me visse como um homem de Deus. E aí eu fui treinando o meu olhar. Você já tinha um sentimento por ela, Vitor? Já. Uma coisa que não posso dizer aqui que não. Né? Você tá nesse discernimento. Já tinha aquela inquietação que eu falei. Deu aqui o testemunho do retiro. O que eu estava lendo naquele retiro. Eu fico imaginando, Vitor. Deve ser, Bruno, um banho de água fria. Não, Bruno. Não, mas eu vejo você como seminarista. Dá aquela puxada, né? É igual quando a moça fala pro rapaz, não, mas eu só te vejo como amigo, te vejo como irmão. Né? É a mesma coisa. Tipo isso. Só que no fundo eu tava num conflito, assim, na minha cabeça. Porque eu pensava muito no que... em como eu ia ser tratada. Porque eu pensei assim... gente... Me perdoem se soar feminista, eu não quero que eu pareça uma feminista, mas assim, eu pensava assim, ninguém vai falar sobre o Vitor ter saído, vão falar que eu fui a culpada de tirar ele do seminário. Então eu me sentia muito culpada, eu falava, será que foi minha culpa? E não sei o que, e ficava com esse medo de assumir o que eu tava sentindo, e aí foi por isso que eu me afastei, assim, falei, olha, enfim, eu preciso pensar. Não sei se a gente vai continuar essa amizade, porque eu tenho que pensar. E aí foi quando, assim, depois de um tempo, você ainda tava indo lá pra paróquia, você ficou quase um mês indo, não foi? Mais umas semanas, porque o padre queria ajuda também nas pastorais, assim. E aí o Vitor falou, tudo bem, eu posso vir aqui de final de semana e tal, já na casa da mãe dele, indo pra lá, né? E aí foi quando a gente... Eu vou falar da carta, hein, Augusto? Aí ele me escreveu uma carta, foi no dia de São José. Então, algo que me marcou muito. Aí ele deixou lá a carta pra mim. E eu fiquei, meu Deus, vou ter que ler isso. Aí eu lembro também do dia que eu li, porque ele botou um perfume na carta, que até hoje, quando ele usa o perfume, eu falo, você tá com o cheiro da carta. E aí ele falava sobre... Ele falava do que ele estava sentindo, que ele precisava ser muito sincero comigo, e que ele não estava pedindo que eu namorasse com ele. Ele estava pedindo só uma oportunidade de fazer parte da minha vida. De alguma forma, que eu não sumisse, para de responder e desaparecesse. E aí ele falou também sobre a parábola do joio e do trigo, falando que eu tava numa situação em que eu via o joio e o trigo, e aí no desespero de escolher o errado, eu estava conversando com outra pessoa, eu arrancava os dois. Então, tipo, vou arrancar tudo, que aí eu não corro o risco de errar. Só que, na verdade, era que o tempo ia mostrar qual era o joio e qual era o trigo. Sim. Porque o trigo amadurece, e o joio não. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, nossa, eu acho que eu... Não, acho não, tenho certeza. Eu nunca fui tratada assim.
Alguém que olhou pra mim, não, assim, pelo exterior, ou por algo que eu pudesse oferecer, mas por quem eu sou. Sim. Por quem eu sou. Inclusive, nesse não, mas nesse mês ele se consagrou a Nossa Senhora. E ele disse que foi por minha causa. Porque ele viu em mim a imagem de Nossa Senhora. Eu vou chorar. Então, assim, eu nunca tinha contado meu processo com Nossa Senhora. E aí, saber que isso transpareceu, Você pedia tanto isso? sim. Que aí eu falei, mas peraí, tá batendo as conversas, né? Que eu tive com Deus, com Nossa Senhora. E aí, foi quando eu falei, eu acho que eu gosto de você também. Aí no dia seguinte ele foi lá e pediu minha mão pro meu pai. Foi assim. Mesmo, gente. Então, é algo que eu sempre falo e eu levo como testemunho, assim. Pra nós não existiu esse período assim, vamos ficar, vamos se conhecer. Não. Foi assim, uma amizade que virou um namoro. Não teve um meio termo. Sim. Somos amigos. Um belo dia o Vitor chegou, falou, quero falar com seu pai. Ele chegou lá, contou toda a trajetória dele e perguntou se ele podia namorar comigo. E eu falei assim, até hoje brincou, né? Falei, você perguntou pro meu pai se eu queria namorar com você. E ele falou que sim, então ficou decidido que a gente namorava. Não foi pra mim, ele pediu pro meu pai. E aí foi passando o tempo, né? Eu lembro que no começo eu tava muito confusa. Então até o Vitor fala de coisas que eu nem lembro. Ele fala que no primeiro mês de namoro eu sumi também. Eu sumi umas 2 semanas, não queria mais falar. Eu lembro do dia que ele me mandou flores e eu fiquei em choque. Eu falava, mãe, por que ele tá me mandando flores, mãe? Minha mãe, porque ele é seu namorado, tá tudo bem. Aí eu, não, mas não sei. Eu com medo, novo. Era um medo, assim. Medo do que as pessoas iam achar, medo... Era isso, na verdade era o que as pessoas iam falar de mim, né? E aí foi passando o tempo, e aí assim, eu lembro que naquele momento, quando eu falei sim pro Vitor, não foi porque eu tinha certeza do que eu tava sentindo, porque a minha cabeça ainda tava entendendo, mas foi porque eu sabia que ele seria um bom pai, um bom esposo, um bom noivo e um bom namorado, eu estava certa. Que legal. Então eu falei sim por entender o que era, o que eu buscava num casamento, sabe? E aí, conforme foi passando o tempo, passou essa questão da insegurança e o nosso relacionamento foi fluindo, né? Olha, eu quero aproveitar a fala aqui, você que está me olhando aí agora, do Victor e da Bruna. Se você é um rapaz que não consegue arrumar uma namorada, tá difícil de conseguir uma irmã na igreja para namorar, siga o conselho do Victor. Gente, eu tava ouvindo aqui as dicas da Bruna. O Victor, ele foi muito inspirado. Olha o que ele fez. Ele escolheu o dia de São José. Então, a primeira dica. Já jogou baixo. Tá vendo? Já jogou baixo. Escolha, então, um santo. O dia de São José é batata. São José essa semana, hein? Essa semana. Pegou o dia de São José. Segundo, ele escreveu uma cartinha. Gente, os casais hoje não escrevem mais cartinhas. A gente escreve, né? Vocês escrevem. Até hoje. Nós gravamos alguns dias atrás com o Juninho e com a Rafa. Vocês conhecem o testemunho da Bela. E o Juninho, ele conta que um dia ele estava trocando, ele estava saindo e a Rafa estava chegando. Ele escreveu uma cartinha para a Rafa no corredor. Oi, encontrei você aqui, você vem sempre nesse lugar, não sei o quê. Então, escolha um dia de um santo, escreva uma cartinha, mas, gente, aí tem o detalhe, o que o Vitor fez, que a Bruna ficou encantada? Ele jogou um perfume na cartinha. Foi. Que legal. Até hoje eu lembro. E aí, no dia do casamento, ele comprou as flores que ele me deu da primeira vez, escreveu uma carta e botou perfume na carta. Olha aí, que romântico. Viu? Foi. Isso aí. Gente, vocês são recém-casados, casaram em dezembro passado agora. E como que tá esses primeiros meses de casamento? É algo novo? Que experiência que vocês estão tendo? Olha, eu acho que a experiência está sendo muito melhor do que me prometeram, porque as pessoas, principalmente perto do casamento, começam a colocar terror, assim. Sim. Ai, porque o primeiro ano é horrível. Os 5 primeiros anos. Fala. Nossa, vocês não vão conseguir se adaptar, vocês vão descobrir os defeitos um do outro. Isso. A gente não tá vendo isso. Pelo menos eu acho. Não descobri nada novo. Tipo, assim, de defeitos, né? Isso, do que o pessoal
costuma dizer, você vai ver que não é bem aquilo, né? Que Você a vai pessoa encontrar, não é você como... não é aquela pessoa mesmo, agora que você vai conhecê-la de verdade. Não, eu já a Sim. conhecia, Sim. porque eu a conheci em Deus. Essa Sim. é a diferença. Vocês namoraram quanto tempo? Entre namoro e E noivado? noivado foi 3 anos e meio. 3 anos e meio. Gente, Sim. eu sinto, Vitor e Bruna, que quando a gente coloca a coisa na mão de Deus, não tem como errar. Sim. Eu namorei 7 anos, entre namoro e noivado. Só que o início do meu namoro também foi meio tribulado, porque ela estava saindo, né, de um relacionamento também, conheci ela na igreja. Gente, hoje eu tô gordinho, mas na época eu era muito magro, um cabeção feio, minha Nossa Senhora, né? E aquela moça olhou pra mim, eu lembro que no final do nosso encontro ela veio dar a paz pra mim, me deu um abraço. Eu falei, eu não acredito. Essa moça, a moça mais bonita da igreja, me deu um abraço. O Vitor falou isso pro amigo, não foi? Não, falaram isso pra mim, né? Você escolheu a moça mais bonita da Tá paróquia. vendo? Pessoal, é o segredo. Põe na mão de Deus, que Deus não dá qualquer coisa, não. Dá as melhores. Tá vendo? O que aconteceu? E não dava certo, namoramos 3 meses, não deu, 6 meses, não deu. Eu cheguei pra Deus e falei, Senhor, o Senhor sabe das minhas intenções com essa moça. Eu amo ela, mas eu preciso... Eu queria muito ficar com ela, eu queria ser um José pra ela. E o Senhor me deu uma palavra de Eclesiastes. Porque eu tava me afastando dela. Porque eu percebia que ela não queria ficar perto de... Eu acho que é coisa de mulher, né? Quando fica bravinha, começa a se afastar. Né? Eu vi que ela se afastava de mim também. Eu acho que é coisa de mulher mesmo. O que aconteceu? Fui orar, pedi uma palavra pro Senhor e caiu em Eclesiástico. Acho que, se não me engano, acho que é Eclesiastes 7. E dizia bem assim, não se afastes da mulher sensata e virtuosa que te foi concedida no temor ao Senhor. Falei, Senhor do céu, é essa palavra. Te foi concedida. Eu tô nem aí. Se o Senhor falou que foi concedida, vai ser e acabou. Deus chegava na igreja e ela saía de perto. Falei, não tem problema, não te afaste, porque foi concedida. Gente, não deu 2 semanas, começamos a namorar. Olha que maravilha. 7 anos de namoro e noivado. E completamos agora, no mês passado, 24 anos de casado. Olha que bem. Que 24 bênção. de casados e 7 namoros. Então, já 31 anos juntos. 30 anos. É uma vida, né? Nossa, mas Graças que a bênção. Deus. Gente, que testemunho maravilhoso de vocês. Muito lindo. E o fruto desse relacionamento, desse amor, chegou. Chegou. Graças a Deus. Ai, rezamos muito por isso. Estamos repletos de felicidade. que alegria. Sim. Gente, é um momento novo. Eu tenho 2 filhos, né? Um é o João, que tá aqui, né? 23 anos. Tenho a Rafa também, que tem 17 anos. Filhos é bênção. Filhos é bênção. Mas como tá para nós? Como que foi? Como vocês estão vivendo esse processo? Como tudo aconteceu? Eu lembro que eu vi um vídeo de vocês, da revelação que vocês fizeram. Vocês citam muito Futuxim, tem um lema. Conta um pouco essa história para nós. Bom, o Futuxim, na verdade, ele é, assim, o patrono do nosso relacionamento, né? Porque como o Vitor mencionou, né, naquele retiro, ele estava lendo esse livro do Futuxim, que chama-se 3 para Casar. E quando ele se aproximou e virou amigo, ele estava estudando esse livro. Mas assim, na minha cabeça não. Nem cogitava que ele estava pensando em matrimônio, né? Mas eu comecei a aprender um pouco do livro, eu não li ele inteiro. E aí depois, quando a gente começou a namorar, a gente começou a ler juntos. E a gente tomou pra nós um trecho desse livro que fala: 3 são necessários para compor o amor, o homem, a mulher e Deus. Que é uma frase que faz todo sentido pra nós, que a gente entendeu que o nosso relacionamento não é só nós dois. Mas eu, o Vitor e Deus, né? Deus. E aí, naquele vídeo, eu fui fazer uma brincadeira com ele, porque ele não sabia da gravidez. E aí eu falei assim, nossa, eu tenho uma publicidade pra gravar, e tem que ser, tipo, hoje. Porque eu tinha acabado de fazer o teste. Deu positivo, eu entrei em choque. Falei, eu preciso achar um jeito. Inclusive, agora eu vou falar tudo da gravidez, que me deram espaço. Mas assim, eu já sabia que eu tava grávida. É mesmo. Eu pedi muito a Deus. Durante todo o período do noivado, eu pedi intercessão de Santa Giana, eu falava, olha, eu acho que o maior medo que eu tenho é de não poder ser mãe.
Era um medo que eu tinha muito, assim, porque a gente sabe que isso acontece, que ter filhos não depende da gente, depende da vontade de Deus. Sim. Mas eu falava, mas Deus me tirou lá do convento pra me dar filhos, e se Deus não quiser que eu tenha filhos, eu não sei como que eu vou reagir. E aí eu comecei a pedir muito a graça de ser mãe. E aí, no final, assim, quando eu já fazia um mês de casado, né? Eu acordei um dia e falei assim, eu tô grávida. Aí eu mandei mensagem, a Alexa respondeu. Eu mandei mensagem pra uma amiga, falei assim, eu acho que eu tô grávida. Ela, por quê? Tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não, o que eu tô sentindo é espiritual, Pela fé. não é físico. Eu não tô sentindo absolutamente nada físico. Mas eu acordei diferente. E ela falou assim, ai, amiga, não cria expectativas. E se não for nada? Eu falei, não, daqui 15 dias eu vou fazer um teste. Aí eu ficava atualizando. Oi, hoje eu passei mal, tô feliz. Vai que eu tô grávida. E aí eu sentia que eu estava grávida desde o começo. E aí foi quando eu já, assim, na semana que eu vi que era possível, né, saber se aparecer um positivo, aí eu fui e comprei um body. Porque eu tava na fé. Falei, eu estou grávida, Deus vai me dar esse milagre. E aí eu comprei um body de bebê e deixei escondido lá. E aí E eu nem fiz. tinha resultado nada. Não tinha resultado. Aí eu fiz um teste e deu negativo. Aí eu falei, não importa, eu vou esperar 2 dias, eu vou fazer de novo, porque eu tenho certeza que eu tô grávida. E aí passaram-se 2 dias, e aí eu fiz o teste e deu positivo. Isso era o quê? 5 horas da manhã, de um sábado, o Vitor dormindo. E eu assim, meu Deus do céu. Aí vem o choque, eu, tipo assim, ó, eu espero isso a minha vida inteira, mas agora eu não sei o que eu faço. Chegou o momento, e o que eu faço agora? Aí eu fiquei em choque, assim. Aí eu falei, tá, preciso pensar rápido. Eu tenho um body e um sonho. O que eu vou fazer com isso? Não sei. Aí eu pensei, falei, perdi o sono, vou passar roupa, sei lá. Quando eu levantei, o Vitor ficou dormindo. Aí eu fui e falei, não dá pra eu comprar nada agora, não dá pra montar uma caixinha, fazer aquela surpresa bonitinha, não dá. Então eu falei assim, olha, tem que gravar uma publicidade, tem que ser hoje. Você não pode gravar comigo? Aí ele, eu não quero, não dá pra ser amanhã. Eu falei, não, tem que ser hoje, você não tá entendendo. Tem que ser hoje. E a gente só tem que falar um pouco da nossa história, porque é um livro que vai lançar sobre casais, e a gente só tem que falar um pouco da nossa história. Aí ele, então escreve um roteiro. Aí eu falei, nossa, que bom, tem a oportunidade de escolher o que ele vai falar, olha isso. Eu precisava disso mesmo. Aí foi quando eu pensei, eu vou colocar a frase do Fontoshin, e aí eu vou falar vou falar que não somos 3, somos 4, né? E aí ele vai entender. Só que ele não entendeu, gente. Ele ficou 4, assim, ó, pra câmera. Na minha cabeça era Nossa Senhora. Eu acho que ela vai falar Nossa Senhora Nossa agora. Senhora, Eu fiquei tá esperando. conosco. Ele lá, se vocês verem o vídeo, é muito bom. Ele tá assim, olhando pra câmera, sorrindo. Aí eu falei, vou ter que explicar, né? Aí eu, Deus, o Vitor e o bebê que tá na minha barriga. Aí ele, como assim? Opa. Como assim? Aí ficou em choque também, reação de fleumático demora. Mas de imediato ficamos muito felizes, né? Sim. Que era algo que a gente queria muito, assim. E agora, assim, o processo de... Você me perguntou sobre como tá sendo, né? Olha, eu acho que nesse tempo, nesses 3 meses que a gente tá gerando o nosso bebê, eu realmente vi que eu escolhi o homem certo. Porque a gestação não é algo fácil, né? Eu romantizei muito a gestação, acho que eu ainda tô me sentindo pronto pra falar mais sobre isso. Talvez eu grave um vídeo sobre isso, mas eu romantizei muito, achei que eram tudo muito flores e coisas lindas e tal. E aí, quando chegou, eu tive um processo de crise de identidade, porque eu me olhava no espelho, via eu mudando e não sabia muito como lidar com isso. E aí eu passei muito mal no primeiro trimestre. E aí eram coisas que eu tinha que aprender a lidar. Então, tinham coisas que eu comia, que eu amava, eu não conseguia comer mais. Eu não conseguia cozinhar por causa do cheiro, e aí eu me senti uma péssima esposa, porque o Vitor tinha que comprar comida.
pra gente, Eu então... não sei fazer nada. Então, O Vitor não sabia cozinhar, então mas eu uma hora tinha eu vou que... aprender. Aprende. Eu tinha que comprar comida e isso foi me deixando muito mal como esposa, porque eu fiquei grávida no primeiro mês. Então, foi um processo que eu tive que viver junto, assim, ser esposa e ser mãe, meio que ao mesmo tempo. Então, eu ficava, ai, eu não sou uma boa esposa, eu não consigo nem limpar uma casa que eu fico cansada, eu tenho muito sono, eu não consigo fazer nada. E o Vitor sempre foi muito parceiro, porque é, a gente sabe que, assim, a gestação quem vai viver sou eu. Ele não vai viver na pele. Só que ele sempre se esforçou pra fazer o melhor que ele tinha ao alcance dele. Então, das vezes que eu passava mal, às vezes ele tava lá no banheiro segurando meu cabelo e falando: o que que eu posso fazer por você? E eu, nada, só esperar passar. Mas isso já dá um conforto, porque você vê que você não tá sozinha, sabe? Quando eu também fui internada, no primeiro trimestre, eu peguei influenza e foi muito sério, porque eu tava com febre de 40 graus e gestante não pode ter febre alta, né? Então eu tive que ficar em observação e aí o Vitor ficou lá dormindo no hospital comigo. Quase não dormiu, né? Ficou acordado lá comigo. E lá no hospital eu chorava muito de nervoso, porque eu queria sair de lá, tava doente, os acessos, levando muito furo pra fazer exame. E ele tendo paciência. E assim, não é fácil, eu imagino. Não é fácil lidar com uma gestante. Porque a gente. Assim, eu não consigo. Agora eu parei de me cobrar, eu estou vivendo bem essa fase. Mas no Sim. começo eu não conseguia aceitar que eu não conseguia mais ser produtiva. Eu achava que eu não tava sendo produtiva. Sendo que eu tava produzindo órgãos de um bebê. Mas eu achava que eu não conseguia fazer nada. Eu achava enfim, como eu falei, não era uma boa esposa. E o Vitor sempre lá, Do lado. do lado. E é assim que a gente prova o amor, né? Vendo esses momentos, como o Vitor bem disse, assim, querendo ou não, não foi uma surpresa, porque eu já sabia que ele era assim. Porque a gente viveu bem o namoro, que era um tempo de se conhecer e a gente usou bem desse tempo, né? Sim. Mas, de qualquer forma, é sempre uma grata surpresa, Sim, né? Quando sim. você vê isso na prática. E, enfim, eu não sei como tá sendo pra você. Acho que pra mulher tem mais coisas É, físicas, né? isso é diferente, né? Porque vivo aquilo que à medida que eu posso acompanhá-la Sim. nessa gestação, até mesmo que ela partilha comigo. E aí eu tento buscar, né, fazer com que isso seja o mais confortável, agradável e da melhor forma possível, né? Todo dia no meu terço, né, no meu terço mariano eu coloco, sempre pedindo, né? Pedindo à mãe, olha, mãe, interceda pela minha esposa, pelo meu filho, para que eles tenham saúde, para que esta gravidez seja uma gravidez boa, agradável, mas sempre, sabe, sempre lembrando da cruz. Né? A gente sabe que em tudo da nossa vida, a gente não pode esquecer da cruz. Então, as dificuldades, os sofrimentos, até mesmo as doenças que ela falou que ficou internada, tudo isso são cruzes na nossa vida que nos ajudam nesse crescimento. Sim. Né? Mas a gente sabe que quem pega a cruz, carrega e permite ser crucificado, ressuscita também com ele. Sim. Gente, é lindo ouvir vocês falarem. Quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, Deus vai trilhando as coisas vão ficando mais harmoniosas, Sim. né? Eu lembro, Bruna, você falando, eu comecei a recordar lá do início do meu casamento, né? Nós acabamos de casar e a minha lua de mel com a minha esposa, nós fomos para Canção Nova. Ai, que Nós bênção! ficamos uma semana acampados na Canção Nova, num acampamento para santos. Olha, Gente, e era acampamento mesmo. Eu comprei uma barraca, ficamos na barraquinha. nossa. Primeira noite deu uma tempestade, começou a pingar água dentro da barraca, mas com muitas dúvidas, casal jovem também como vocês. Eu lembro que nós estávamos felizes, nós nos amávamos, mas ainda com algumas dúvidas ali do início. E eu fui confessar com o padre José Augusto. José, José Augusto. nossa, Nossa. coisa boa, foi uma boa confissão. Vitor, Uma- no meio da confissão, eu me recordo até hoje, nunca falei isso pra ninguém. Ele ficou olhando no meu olho, falou: o Senhor quer dar um filho para vocês, tá? E Satanás não está feliz com isso.
Muito bem, você vai rezar. Mas agora é hora de dormir? Vai pra barraca com a sua esposa, tá? Vai pra barraca e dorme, tá? Vocês têm que gerar um filho. Eu falei, tá bom, tá bom. Minha esposa ficou grávida na Canção Nova, Olha Ai, tá? que aí. bem. E veio um bênção. filho. E veio um menino, como o padre tinha falado. E graças a Deus, eu tenho visto hoje o resultado disso. Meus filhos são de Deus, caminham com Deus. O exemplo do pai, você falava muito no início, meu pai não queria ir, né? Eu percebo que o pai, a mãe, é uma influência muito grande, Sim. né? Hoje eles têm vida de oração, mas por causa do pai e da mãe. Gente, que lindo, Sim. né? Vocês vão falando e vou relembrando aqui Ai, do que meu bênção. passado. Mas vamos lá. Gente, mudando um pouco a nossa conversa aqui. Tem muita coisa boa na rede social. Tem muita coisa Sim. boa na internet. Mas também tem muita coisa ruim. Sim. Tem muitos jovens que passam horas procurando coisas ali na internet, Instagram, no YouTube. E graças a Deus tem surgido bastante páginas, tem surgido coisas boas. E vocês hoje têm uma página muito forte, né, de evangelização, né, que é o Catequista por Vocação. Eu queria que vocês contassem como que surgiu a história de criar essa página, de começar esse trabalho de evangelização na rede social. Bom, começou comigo. O Vitor sempre esteve lá por detrás me apoiando, né? A gente já namorava. Mas eu tive esse chamado, assim, de ser catequista. Eu já sabia que eu queria ser professora, mas eu queria que fizesse sentido. Então, é aquilo que eu tava falando sobre não só dar um sentido pra essa vida, mas pra algo além. Sim. Eu não sabia que hoje eu seria professora de religião, né? Por exemplo. Mas enfim. E aí eu virei catequista junto com a minha amiga. E a gente começou a ter muitas ideias, porque lá no começo da primeira reunião de catequistas, eu tava muito perdida, não sabia o que fazer. E aí eu fui perguntar pra uma catequista o que eu tinha que fazer. Você, fica tranquila, é só abrir a Bíblia e dar o que cair lá, você fala. Aí eu falei, não é possível que eles fazem isso. Eu fiquei em choque, assim. Aí eu falei, Fernanda, a gente vai fazer diferente. E aí, nesse processo de fazer Isso foi em que diferente... ano? Foi em 2020. E... 2020 ou 21? Já começou 21. 21. Porque já tinha passado, as crianças já tinham voltado. Isso. E aí, eu falei, Fernanda, se a gente vai assumir isso, a gente vai fazer diferente. E aí a gente começou a buscar formas de fazer essa diferença, né? Fizemos um temário com base no catecismo da Igreja Católica, sempre adaptando o assunto às crianças, porque era a faixa etária, mas sempre realmente dando sentido para a catequese, que é catequizar, educar na fé. Muitas pessoas esquecem disso. Eles acham que a catequese é uma recreação, é um grupo de oração de crianças. Não é grupo de oração, gente. Grupo de oração se faz em um outro dia da semana. Não é. A criança tá lá para aprender a doutrina. Sim. E isso não tá claro para todos os catequistas. Inclusive, muitos se incomodam quando a gente fala assim. Até ficam questionando a posição da cadeira que a gente coloca, porque fala que não pode parecer que tá ensinando alguma coisa. Mas o catecismo diz que a gente tem que ensinar. Então, a gente começou a fazer isso. Ficou uma catequese diferente das outras, assim, da nossa paróquia. E eu falei assim, Fernanda, e se a gente criasse uma conta e compartilhasse essas ideias? Ela, tudo bem, mas só você aparece, porque eu não gosto de aparecer. E aí, a gente decidiu criar essa conta. Fomos só postando coisinhas assim do catequista. Quem via era o Vitor, minha mãe, a mãe da Fernanda. Era esse o nosso público. Mas a gente tava lá postando. E aí, um dia eu postei um vídeo que deu uma viralizada, assim. Era um vídeo fazendo uma piadinha sobre catequese. E aí, o pessoal começou a chegar. Começou a chegar gente. Aí eu falei, Fernanda do céu, a gente tinha 100 seguidores, agora a gente tem 3.000. O que eu faço? Aí ela, ai meu Deus, a gente tem... Aí no outro dia, agora a gente tem 6.000. Muito rápido. Agora, aí a gente bateu assim, 3 meses, 10.000 seguidores. 10.000 seguidores. E aí, foi quando deu aquele choque, né? Falou assim, olha, agora a gente vai ter que criar conteúdo, porque as pessoas estão aqui e a gente vai ter que levar isso a sério. Então, a Fernanda pensou na parte de identidade visual, que ela tem mais jeito com esse lado.
E eu fiquei com a parte criativa, assim, de ter as ideias, de executar, né? De fazer os vídeos. Aí, ao longo do tempo, a gente lançou os nossos materiais. A gente foi vendo também a necessidade das pessoas, porque a gente percebeu, antes a gente queria só dar material para catequista. Então, olha, pega esse material para te ajudar na catequese. Só que a gente viu que os catequistas não tinham formação. Sim. Eles não sabiam o básico de doutrina. Isso é em muitos lugares, não é, Bruna? Sim. E é muito preocupante saber que as pessoas que estão responsáveis por ensinar a doutrina não sabem, por exemplo, que existe um livro chamado Catecismo da Igreja Católica. E não sabem que existe, simplesmente. É uma brincadeira a quantidade de perguntas que eu recebo, assim, diariamente de mas que livro é esse que vocês estão falando? Eles realmente não sabem Não que conhecem. que o catecismo existe. Então, a gente mudou meio que o formato por causa da demanda, assim, do que as pessoas estavam precisando. E aí começamos a catequizar mesmo pelas redes sociais. Então, o que era algo voltado só para catequistas virou algo para catequizar todos os católicos ou os que queriam ser católicos, enfim. E aí foram chegando mais pessoas, a gente foi sendo convidado para alguns eventos que foram momentos, assim, muito especiais. O Catequistas Brasil do ano passado foi algo que eu nunca vou esquecer, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu virei amiga das pessoas que eu admirava na internet. Mesmo. Foi onde? Foi lá em Aparecida. Parecida. E aí eu sempre brinco, acho que eu nunca falei isso publicamente, mas enfim, eu falo com eles, né? Que aí eu vi o Vitor em São Paulo, né? Que a gente era noivo só. Aí eu mandando mensagem. Ele, tá onde? Eu falei, tô indo pra Canção Nova. Ele, como assim? Você não tá lá na Aparecida? Eu falei, sim, eu estou no carro com o Alan Carrion, com o K2 do Santa Carona, com a Fernanda, com a Angélica do Bora Ser Santo, e a gente tá simplesmente indo pra Canção Nova. Então foi assim, uma viagem de jovens, Sim. que você não tá preocupado com nada, assim. E foi algo muito legal, porque a gente tava realmente ali junto por o mesmo propósito. E a gente fez uma amizade muito, muito boa, que eu nunca vou esquecer. E, enfim, todos esses momentos maravilhosos, né? Aí, pro final do ano passado, a Fernanda se mudou, ela foi para outro estado. Então, ela decidiu sair do Catequistas. E aí, eu entrei num colapso, assim, mental de o que eu faço agora. Porque eu sabia que isso era uma missão, mas eu não sabia fazer nada sem a Fernanda, né? Eu acho que é tranquilo falar sobre isso, porque a gente conversa sobre isso, mas a gente não tinha só uma vida de amigas que produziam conteúdo juntas. A gente se via pelo menos, sei lá, 5 vezes na semana, quase todos os dias, a gente era quase vizinha, então a gente se via todos os dias praticamente, a gente se falava todos os dias, eu falava mais com ela do que com o Vitor, então era algo muito assim, eu não sabia fazer nada sem a Fernanda, e quando ela saiu eu fiquei, eu demorei uns meses pra entender o que eu ia fazer agora. E aí, recentemente, eu até falei sobre isso essa semana no perfil, eu não tava mais com vontade de postar nada, eu tava, assim, chegou o casamento, a gravidez, então eu tava me descobrindo como esposa, como mãe, e assim, me saturou as redes sociais, porque, enfim, tem as questões das críticas, acho que depois a gente pode falar sobre isso, mas eu fiquei muito saturada. E o trabalho era em 2 pessoas. E aí virou o trabalho de uma pessoa. Então eu não tava mais aguentando. Aí eu cansei. Eu falei, eu não quero mais postar. E o Vitor falando, Bruna, mas é uma missão, a gente não pode abandonar, a gente não pode abandonar. Eu falei, mas eu não quero mais aparecer. Ele, não, mas a gente não pode abandonar. E aí no domingo passado, né, a gente foi a uma missa, uma paróquia diferente. E aí o salmo do domingo foi que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. E aí, a hora que o salmista estava cantando, eu comecei a chorar, assim, porque Deus foi tocando, sabe? Assim, no fundo do meu coração, porque parecia que quando ele cantava, eu não escutava a palavra Jerusalém, eu escutava a palavra céu. Então, se for pra eu falar publicamente, se for pra eu dar catequese, se for pra eu dar aula de religião pros meus alunos da escola, sem me lembrar do céu,
que Deus me impeça de falar. Porque não faz sentido. E aí eu fui entendendo, durante essa missa, assim, Deus falou muito comigo sobre voltar à origem do que é, da essência desse apostolado. Então, a nossa intenção, ainda que fosse, independente do meio, né? Se fosse por ajudar catequistas com atividades ou com conteúdo, a nossa intenção sempre foi salvar almas. Então, agora eu sinto que eu consegui resgatar dentro de mim isso, que não necessariamente tem que seguir o mesmo formato, porque hoje eu sou uma mulher, eu era uma menina que tinha tempo, que tinha uma amiga para dividir as tarefas, hoje eu sou uma mulher que tem uma casa para cuidar, um bebê, um esposo, e eu não tenho, é diferente a vida de uma solteira que eu até brincava, eu falava assim, olha, falei com o Vitor esses dias, desabafando, né? Quando eu tinha o dia pra gravar, eu falava assim, mãe, hoje eu vou gravar. Eu chegava da faculdade, passava o dia inteiro trancada no quarto, gravava vários vídeos e podia soltar durante um mês. Sim. Hoje em dia eu chego do trabalho e eu tenho uma casa pra cuidar. Porque se eu não fizer janta, ninguém come. Se eu não fizer um almoço, ninguém come. Se eu não lavar roupa, a gente não tem o que se vestir. Não que o Vitor não me ajude, mas ele tá trabalhando. Sim. Então é algo que eu sei que é a minha missão principal. Sim. E aí foi quando eu entendi que não necessariamente eu preciso continuar seguindo o mesmo formato de quando eu era uma jovem solteira, mas realmente achar esse... A gente encontrou de volta o propósito e achar esse novo formato, né? Dos catequistas como uma família hoje. Sim. Então eu pedi pro Vitor me ajudar, ele topou assim, nem chorou, né? Amor, você topou de boa. E a gente ainda não conseguiu executar os nossos planos, mas, por exemplo, ano passado a gente fez uma novena de Natal, né? Sim. E foi muito especial, nós fizemos juntos. Foi muito especial, inclusive nessa novena eu tava pedindo a graça de engravidar. E Deus nos deu a graça logo depois do Natal. Então, assim, foi muito especial. E a gente tá nessa nova fase. Sim. Não sabemos. Hoje a gente tava fazendo uns planejamentos, né? Pra Isso. saber, pra dar um norte, assim. É. Porque, gente, sem planejamento não dá. Com a vida, assim, a gente se perde. Mas a gente quer deixar Deus fazer. Então, se agora é um momento que a gente tem que falar mais sobre oração e não sobre doutrina, Sim. nós vamos falar mais sobre oração. Se em outro momento Deus pedir outra coisa, a gente vai fazer essa outra coisa, né? Então, a gente tá realmente rezando. Não é uma decisão só por Sim. tomar. É uma decisão tomada em oração. Você falando, Bruna, eu me recordo, Vitor, de uma fala que o padre Douglas fez aqui conosco há alguns dias atrás. Ele falava da importância da evangelização pelas redes sociais. Ele fala, Luciano, tem lugar que o padre vai uma vez por mês. Sim. Tem lugar que é difícil ter padre, mas pela rede social eu consigo chegar para aquela pessoa lá no Cafundó todos os dias. Todos os dias. E muita gente é atingida pelo trabalho de vocês. Eu ouvi um testemunho, até o Augusto partilhava comigo há umas 2 semanas atrás, de uma pessoa que estava decidida a tirar a vida, ela ia se matar, não tinha mais sentido, e de repente ela escuta a música do Juninho, Os Meus Passos São Teus. E ele fala, aquela música me deu sentido e eu não me matei, eu ia tirar a minha vida aquele dia. Nossa. Vocês hoje, com esse trabalho que vocês dois têm de evangelização com os catequistas por vocação, vocês têm notícias de lugares da onde tem chegado a mensagem, o anúncio de vocês? Vocês têm algum testemunho assim que vocês já receberam? Você fala, olha, por causa disso valeu a pena? Sim, na verdade eu tive esse choque de realidade no Catequistas Brasil. Porque como é um evento que envolve o Brasil inteiro, foi a primeira vez que eu vi aqueles números que tem lá nas redes sociais ao vivo. Então as pessoas falam, eu sou do Nordeste, eu sou do Norte, eu sou do Sul, eu acompanho vocês. E a gente, sem saber o que fazer, assim, feliz, mas sem entender. A gente não tinha noção da dimensão, né? E os testemunhos que a gente recebe por mensagem, que são muitos, e é o que realmente dá sentido. Sim. Eu perdi as contas de quantos casais se casaram na igreja por causa de alguns vídeos nossos. Nossa, Porque gente. eles não sabiam que eles estavam em pecado grave morando junto. Ninguém avisou.
Então eles falavam assim, mas eu casei no civil, eu tô casado, se eu não quero fazer festa. Eu falei, não, mas não é a festa. Sim. É o sacramento, é o casar na igreja. Pode ser você, o padre, uma testemunha. E é isso. Só casem, porque vocês precisam sair desse estado de pecado grave. E assim, muitos casais que se casaram na igreja, pessoas que decidiram se batizar. Eu também tinha um rapaz que eu tava acompanhando ele. Assim, às vezes era eu, às vezes era a Fernanda, né? Quem tinha tempo respondia. Mas era um protestante que chegou com dúvidas e ele tava sendo bem aberto, assim. Falei, olha, se você não tá vindo aqui pra tirar minha paciência, então, se realmente é uma dúvida sincera, a gente tá disponível pra responder. E aí a gente foi conversando com ele e a gente viu que ele queria ser católico. Só que o problema é que ele era de um outro estado, e aí a gente falava assim, você tem que conversar com o padre, mas e se pega um padre também que não vai dar uma boa orientação? Então a gente tinha medo. E aí eu sei que a gente enviou um livro pra ele, do Scott Hahn. Isso. Todos os caminhos levam a Roma, Sim. que foi um livro excelente também. Eu tinha 2 cópias, e aí eu enviei uma pra ele. E, enfim, a gente... hoje em dia eu não consigo acompanhar todos os directs, mas a gente vê que tem muitas graças, assim. Essa semana, recebi na caixinha também uma mulher que disse que tinha, acho que, mais de 10 anos de casada, 2 filhos, e que, por causa dos nossos vídeos, parou de tomar anticoncepcional. Nossa. Porque entendeu que muitos abortos aconteciam ocultos, né? Porque muitas mulheres acham que evita ter filho, mas não é isso. Se o bebê estiver lá, se ele já estiver se formando, o anticoncepcional mata o bebê. Então, como a gente sabe que é uma vida desde a concepção, então a gente sabe que é um aborto, né? E a mulher nem fica sabendo. Então, muitos casos desse tipo. E aí, esse é um dos motivos também que o Vitor não me deixou desistir, porque existe sim um cansaço mental. As redes sociais, elas causam um cansaço mental. Não é tão simples. Quando eu tava do outro lado da tela, eu falava assim, ai gente, mas as pessoas reclamam de ter que gravar vídeo. Nossa, se eu estivesse gravando vídeo, eu não ia reclamar, porque ia ser muito legal. Só que é muito exaustivo. Sim. É muito exaustivo. Lidar também com as críticas. A gente... Tudo bem aí. A gente lida o tempo todo com críticas e assim, por mais que seja algo natural, existem coisas que a gente consegue lidar com mais tranquilidade, Sim. mas outras machucam, porque as Sim. pessoas não têm noção de que a internet não é uma terra sem lei. Sim. Como eles não estão olhando nos nossos olhos, eles acham que a gente nunca vai ler aquilo que a pessoa escreveu. Então, ultimamente, acho que pela gravidez eu tô mais sensível, assim. Tem coisas que eu não me ofendo, né? Antes eu ficava muito nervosa com comentários de protestante que vinha atacar. Hoje em dia eu só apago, porque eu sei que não vale a pena. Mas tem outros tipos de comentários que doem, assim. Por exemplo, falar da família, né? Então, eu recebi muitos comentários quando a gente anunciou a gravidez, de gente falando que eu tava louca, porque eu engravidei no primeiro mês de casada. Ou então, pior, que a gente vivia uma mentira e que eu casei grávida, as pessoas estavam falando que eu casei grávida. Tanta coisa que criam, né, gente? do céu. E aí, assim, eu me ofendi muito, porque eu pensei assim, gente do céu, não é possível que eu passei todos esses anos, né, guardando a castidade pra chegar no casamento e ter que ouvir que eu casei grávida, eu não aceito. Então, isso foi muito sensível, assim, pra mim. Teve também um post que eu falei, um post que eu fiz pró-vida, defendendo a vida, né, indo contra o aborto, e aí uma pessoa falou que o meu filho ia ser uma pessoa muito triste, porque tinha uma mãe alienada, que não entendia que as mulheres têm o direito de decidir, enfim. E aí, quando fala sobre o bebê, muda a história, Não, né? Porque a gente sente mais, assim. É aquele ditadinho popular, né? Tem tanta coisa pra fazer, não tem panela pra lavar. Não tem. Gente, quando o diabo não vem, manda o secretário. É incrível, gente do céu. Pra que isso? A pergunta, já dentro disso que vocês estão falando, não querendo cortar. Hoje, diante disso, como que vocês enfrentam essas críticas? Qual a reação? O que vocês fazem? Então, assim, vai fazer 3 anos de apostolado, né? Então eu já aprendi a lidar com as críticas
E ao longo do tempo a gente vai vendo que não vale a pena se estressar, né? Antes eu me estressava não com o que falavam da gente, assim, de mim e da Fernanda, mas quando atacavam a fé. Porque era isso que mais incomodava a gente, quando vinha alguém atacar a nossa fé. Só que isso também passou, essa fase eu acho que passou, eu percebi que as pessoas vão chegar e vão falar, e aí às vezes se tem um comentário que ofende mesmo a nossa fé, como muitos protestantes chegam, por exemplo, falando coisas terríveis de Nossa Senhora, aí eu falo, olha, isso não sou obrigada a deixar isso aqui, aí eu apago. Sim. Quando eles querem debater, às vezes tem um ou outro que segue a gente que vai lá e responde, fala, deixa eles conversando. Mas isso já é mais tranquilo. Agora, em questão sobre a família, eu acho que é um período que eu tô passando, assim, de estar mais sensível. Então, se fala alguma coisa do bebê ou da minha gestação Sim. ou algo do tipo, eu fico muito ofendida. E isso foi um dos pontos que eu falei, eu quero um tempo do Instagram. Mas, no geral, assim, a gente sabe que não vale a pena. É Sim. só uma fase mesmo de sensibilidade. Porque você vê quando tem aquelas críticas, né, de diversos assuntos, no campo político, religioso, Sim. e aí vem aquela pessoa de sempre diz, mas não se mistura política com religião. Olha, aí até falando nesse mesmo post que esse último aí que teve essas críticas, ela falou que ela fez a postagem do Provida, né? Eu falei, eu coloquei lá, né, a nossa visão, ela tem que ser cristocêntrica. Sim. Eu Em não todos posso, os em aspectos da vida. todos, né? Não tem como eu olhar por uma questão social, uma questão política, qual for o assunto, e não ter uma visão a partir da verdade, que é Sim. Cristo. Né? Então, todo olhar eu tenho que ter assim. Eu não posso ser um ser humano fragmentado. Uma hora eu sou isso, outra hora eu sou aquilo. Né? Então você percebe. Aí eu falo pra ela, né? Tem uns comentários, umas críticas que você coloca, nem vale a pena, a pessoa não leu o mínimo pra dizer isso daqui. Sim, verdade. Né? Sim. Agora, assim, o que a gente recebe é esse tipo de comentário mesmo, de pessoas que às vezes não são seguidores. Não são as pessoas Só que vão ali pra acompanham. causar, né? Só aparecem ali pra causar e vão embora. Mas também, em E eu sou. compensação, tem A uma Discord. enxurrada de Sim. comentários É positivos, bem né? maior. Eu sou É sempre muito. maior. Graças a Deus Eu é sou sempre muito maior. feliz, assim, com os nossos seguidores, porque alguns eu conheço até o rostinho pela foto, né? E principalmente os que mandam mensagem com mais frequência, eu sempre respondo porque eles ficam sempre primeiro ali. E aí a gente já se considera amigo, assim. Eu já considero, tenho umas 4 ou 5 meninas que sempre estão respondendo os stories que eu respondo e a gente acaba conversando um pouco. Então, eu vejo muito esse apoio, assim, as pessoas que querem mesmo seguir a verdade. Então, nesse caso desse post, o que isso só o tema que causou a polêmica só mostra essa divisão entre as pessoas que querem ouvir o que a igreja prega e as pessoas que querem escolher a parte do catecismo que interessa para seguir Sim. e a parte que não interessa finge que não existe. Verdade. E Então, essas duas partes mostram a necessidade desse trabalho na internet. Sim. Né? com Porque certeza. a gente continua por aqueles que estão sendo alimentados por esse conteúdo que nós disponibilizamos, temos ali todo um trabalho de evangelização, mas também continuamos para tirar aqueles que estão na ignorância. Sim, verdade. Né? Então tem essa importância. Você, agora há pouco, comentou que você é professor de História e Filosofia. A Bruna também Exato. é professora de ensino Sim. religioso. Você trabalha hoje numa escola católica, Bruna. Isso. E qual é a experiência que você está tendo hoje, lecionando, trabalhando o lado religioso com as crianças? Como tem sido isso? Olha, é algo muito diferente do que eu já vivi. Eu já trabalhei em outras escolas. Foram escolas muito boas, né? Não tenho o que reclamar, assim. Mas realmente, estar num colégio católico é diferente. Então, primeiramente, a forma como os alunos te tratam. Aproveita e já serem- fala qual escola que Ah! é, onde é. O Colégio Maria Mater, aqui em Osasco. Então, se você é de Osasco, gente, venha conhecer o nosso colégio. É até o 5º ano, tá? Então, dos 4 aninhos até o 5º ano, que é mais ou menos 10 anos, ainda dá tempo de você vir pro nosso colégio. E vai lá, eu sempre tô lá todo dia. Bom, então, eu vejo assim, primeiramente,
eu tava falando dos alunos, né? Então, a forma como eles tratam os professores. Nas outras escolas, eu sempre fui acostumada a me chamarem de tia. Nunca gostei, mas assim, todo mundo era tia, então tudo bem. No colégio, os alunos me chamam de senhora, professora, e é uma admiração que entende o lugar do professor, o lugar do aluno, Sim, sabe que a gente pode ter amizade, mas sem interferir na hierarquia. tá. Então, os alunos já são diferentes, porque são de família católica, Tá. né? A equipe docente, na verdade, a equipe do colégio como um todo é diferente, porque todas as decisões que são tomadas, a gente reza antes, Nossa, que né? legal. Então, hoje mesmo, a gente teve um comunicado lá na escola sobre a limpeza do ambiente, não sei o quê. E aí, lá no final tava escrito assim, olha, gente, vamos seguir essas orientações, porque foi algo que da nossa equipe de intercessão. Nossa. Então, assim, olha, vamos. Deus está pedindo mais ordem nesse espaço, Deus está pedindo tal coisa nesse espaço. E apesar de não ser um colégio, assim, que só aceita católicos, acaba que atrai católicos, porque Sim, a gente vive o catolicismo na prática, né? Claro que, assim, o objetivo do colégio é a formação integral. Então, a gente tá. está muito preocupado com a formação intelectual dessas crianças, para que eles sejam adultos inteligentes que consigam passar também nos cursos que eles querem, virar bons profissionais. A gente preza muito pela boa formação intelectual. Mas também entende que a escola é um meio para se atingir um fim, que é o que eu disse no começo Sim. que a minha escola que eu estudei, por exemplo, não entendia. Então parecia que era o fim último é você ser um trabalhador. Não, para nós o fim último é que essas crianças sejam santas. Então, o estudo é um meio para a gente chegar lá. O currículo da sua aula de ensino religioso, como que é feito? É conteúdo católico? Como que é? Sim. Não, a gente não dá religião, qualquer religião, é só a religião católica. Isso é importante ficar claro, porque eu já fiquei sabendo que tem escola católica que fala cada hora é uma religião. Não, isso não acontece Tem no escola Maria. católica que nem ensina religião tem É, direito. e aí fala qualquer coisa. Lá não, a gente vai falar sobre a verdade, que é uma só. Então, hoje, como a escola abriu esse ano, a gente recebeu o público de todos Sim, os lados. Então, a gente está num processo de nivelamento das turmas. Entender o que eles sabem e tentar colocar todos os alunos no mesmo espaço. Porque, como é o primeiro ano do colégio, não tinha já uma turma formada e os outros foram se encaixando. sim. Foi todo mundo, cada um de uma escola. Então, a gente fez um cronograma provisório, assim, que seria para esse ano, que basicamente todos os anos do ensino fundamental, a gente tá passando. Eu fiz o cronograma pra gente entender agora, nesse começo do ano, a história da salvação. Então, é basicamente o que eu faço na catequese, só que num formato de aula mesmo. Então, eles estão vendo desde a criação do mundo, passando pelas alianças. Os pequenininhos que têm mais tempo, a gente passa até por outras histórias da Bíblia, mas Sim. entendendo o porquê de eles estarem lá, por que eles vão pra missa? Por que a gente vai viver a Páscoa? Ah, porque Jesus morreu por nós. Tudo bem, mas por que ele morreu por nós? Ah, para nos salvar, aquelas respostas prontas. Ok, para nos salvar do quê? Né? Por que ele precisava morrer? Uma hora essa dúvida chega na criança e ela vai perguntar lá na catequese. Então, Sim. a gente tem a oportunidade de tirar essa dúvida antes. Então, para eu te responder essa pergunta, a gente vai voltar lá no começo. Vamos lembrar como que Deus criou o mundo. E eu já faço uma pergunta. Quem criou Deus? São as perguntas que aparecem na catequese. Sim. Com 11 anos, aí fala, olha, você já tem que saber de agora. Então, alguns ficam em choque, assim, não entendem. Aí os outros, eu acho que ninguém. Aí a gente vai desenvolvendo de que Deus é eterno. Então, toda essa parte, assim, da verdade. É o ensino da verdade. A aula de religião é tudo que envolve a nossa fé. E não é assim, aberto. Hoje vamos estudar sobre o budismo. Não, isso não vai Sim. acontecer. Você já teve alguma experiência, não sei, Bruna, por causa dessa formação religiosa, desse ensino religioso, Victor, que é dado na escola?
das famílias começarem a vir para a igreja por causa da mudança que a criança começou a ter? Já viu alguma coisa assim? Então, lá no colégio, a maioria, assim, a esmagadora maioria são de família já Ah, católica, sim. porque é o que a gente disse, é um colégio que tem inspiração católica, Tá. mas tá aberto a todos, né? Só que acaba atraindo os católicos, Sim. né? Chama. Então, a maioria é. Só que eles tinham uma aluna lá que a gente pensava, falava assim, acho que a família dela não é. Porque ela não sabia o que era missa, não sabia nada. Tá. E aí, em um dos momentos que a gente, assim, principalmente, às vezes fica tarde, e como a gente tá na quaresma, rezava o terço da misericórdia, o terço mariano, e aí ela chegou muito feliz na aula de religião e falou, professora, eu aprendi a rezar o terço. Olha E só. aí a gente, que legal. Aí ela foi lá, ó, essas bolinhas reza a Ave Maria, essa bolinha reza o Pai Nosso. Eu falei, muito bem, você tá aprendendo. E aí a mãe chegou nas coordenadoras e falou, nossa, essa semana a gente foi pra missa e a criança está muito feliz, está empolgada, porque chega lá e encontra os amigos. Sim. Então, realmente, assim, é uma mudança que chega na criança e acaba se espalhando para a família. Que legal. Vitor, fala pra mim uma coisa. Vocês são um casal bem jovem. É tão gostoso essa fase, não é, gente? Sim. Né? Tudo novo, né? Morar junto, comer junto. Que delícia. Não que depois fica ruim. Sim. Vai Ai, que bom. melhorando, vai melhorando. Vai só Gente, crescendo. eu amo ficar com a minha família, eu amo estar com a minha esposa. Daqui a pouco tô chegando aí, Laine, tá? Tô chegando. Mas nesse início de casamento de vocês que estão, né? Nesse início de tudo, existe alguma devoção que vocês, como casal, praticam? Tem? Oração? Algum devocional que hoje vocês fazem juntos? Assim, hoje a gente tem a oportunidade de começar o dia, a gente consagra, faz as orações de consagração. Esses dias mesmo a gente tá se dedicando a São José, Sim. né? Fazendo essas A novena orações, de até São porque a gente tá José. na novena, vem aí a festa de São José no dia 19. Então, até mesmo tudo que a gente já teve de experiência com o próprio Fantonchinho, a gente leva isso para toda a nossa vida de oração. Então, a Lectio Divina também, a gente já trouxe isso também para nós, a gente tá aí também trazendo outras coisas também novas para a nossa vida. Então, a gente tá construindo. Eu até levei isso para a direção espiritual, falei, padre, agora, né? A vida de oração era a vida de solteiro, como é que é agora, né? Até mesmo como é que é a confissão de um casado. Aí ele falou, não, mas não muda nada, você continua confessando. Normal. A partir ali dos 10 mandamentos, enfim. E aí a gente ainda tá nesse início, né, de construindo o nosso caminho. Sim. Da vida de oração. Óbvio que a gente já tem toda essa história de oração, da vida juntos com Deus, enfim. Mas a gente precisa, né, agora fazer com que esse caminho cresça ainda mais e com aquilo que, né, Deus Sim. pedir para nós. Por exemplo, a gente reza o terço diário, né? Sim. Mas Isso. nós temos o costume, sempre tivemos, de rezar no caminho do trabalho ou da faculdade, quando estava indo presencial. E a gente manteve esse costume. Só que aí chega o final de semana. E aí a gente se esforça pra rezar junto. Mas o meu costume eu acordo e já vou rezando o terço. Sim. O costume do Victor não era esse. Então a gente tem que se esforçar pra falar assim, olha, vamos parar tudo que a gente tá fazendo agora pra gente conseguir rezar junto. E aí a gente senta e reza o terço juntos. Mas é um processo, porque a gente já vivia uma vida de oração, só que separado. E a Sim. gente precisa Isso. cultivar essa experiência de viver junto, né? Teve um dia que eu falei assim, olha, se eu deixar de rezar o terço por sua causa, eu vou começar a rezar sozinho. E você ia ser solteira? Tá bom, vai lá rezar solteira. Ele falou pra mim. E aí a gente tá se esforçando pra ter essa vida de oração juntos, né? Sim. Inclusive é algo Até que a porque- gente tava até... Eu até falei com o Vitor essa semana, que a gente sempre falou de valores que a gente queria pra nossa família. Tá. E alguns a gente não tava vivendo, porque, por exemplo, vida de recém-casado é muito assim, parece que a gente tá,
sei lá, se adaptando. Então, um dia, ai, vamos pôr um colchão na sala pra gente assistir filme? Vamos. Aí o colchão fica lá uma semana. Porque a gente para de jantar na mesa. Ai, vamos comer na sala mesmo, já tá ali, estamos assistindo série. Aí eu falei assim, olha, Vitor, a partir de agora, essa semana, a gente vai voltar a comer na mesa. Tudo bem, tá só nós dois, mas o dia não vai estar só nós dois. O bebê um dia vai estar aqui com a gente e a gente tem que Ter criar esse o hábito, costume, isso. tem que ter o hábito. Então, por mais que seja só nós dois, seja legal, ai, vamos ver TV, romântico, não sei o quê, a gente vai voltar a comer aqui. A gente não vai mais ficar dormindo na sala. A gente vai saber o horário de desligar a televisão, Sim. né? Porque o que acontecia de dormir com a televisão ligada. Tava assim já. Nem consegue assistir, né? Nem consegue assistir, De já tão encosta e cansado. dorme. E aí, esses hábitos que a gente falava, não teremos, estávamos tendo. Porque é a vida de, quando é só Sim. vocês dois, você pensa, Sim. é igual no namoro, assim. Igual no namoro não, porque vive junto, né? É, Mas enfim, vamos assistir um filminho juntos, vamos não sei o que juntos. Só que vai perdendo o hábito de família. Então a gente, essa questão da vida de oração é um ponto que a gente tem que se esforçar desde já pra rezar juntos, porque quando o bebê estiver aqui com a gente vai querer que ele reze também. Legal. isso. Olha, eu falei agora há pouco, né? São um casal jovem, mas na conversa a gente percebe com uma base espiritual muito profunda, vocês dois, né? Jovens na idade, mas com uma espiritualidade muito profunda. Vocês dois, Vitor e Bruna, que conselho? Eu tenho certeza que tem muita gente assistindo agora esse podcast. Talvez muitos jovens casais continuam meu namoro, não continuam, caso, não caso. Que conselho vocês dariam para os jovens que querem casar, que estão querendo entrar nesse relacionamento? Que conselho vocês dariam para esses jovens agora? Bom, Pode falar aqui, ó. aqui, né? É. O conselho que eu dou e uma coisa que nós dois fizemos, é colocar tudo nas mãos de Nossa Senhora. Porque uma coisa que eu trouxe isso para minha vida, né, e trouxe isso também agora no nosso casamento, para nossa casa, é que é melhor do que estar nas nossas mãos, a nossa vida, as nossas coisas, tudo que temos e somos, é estar nas mãos de Nossa Senhora. Porque a gente sabe que estando nas mãos dela, tudo estará seguro e a vontade de Deus vai acontecer, né? Então é sempre colocar-se dessa forma, de quem é realmente dependente de Deus, sabe reconhecer as necessidades, né, as falhas, a nossa pequenez e acreditar que tudo estando nas mãos de Deus dará certo. E a nossa vida tem dado certo, né? Aqueles que não acreditaram, por exemplo, na gravidez, que foi um fruto do casamento, foi exatamente por conta disso. Nós seguimos ali o que Deus pediu para nós, porque desde o início a gente decidiu colocar tudo nas mãos de Deus e nas mãos de Nossa Senhora. O Vitor falou bem bonito, falando para os que já estão noivos, né, que já vão casar, mas eu vou falar com... Qual que é? Essa aqui? Então eu vou falar com vocês que estão aí procurando um namorado, uma namorada. Tem uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, inclusive no período de namoro com o Vitor, foi que eu não podia esperar dele um José e não tentar ser uma Maria, né? Então, o Vitor teve muita paciência comigo durante o começo porque eu não tinha maturidade. E é algo que as mulheres pecam muito, de achar que os homens devem muito a ela, isso se deve também por causa do feminismo. Então, assim, os homens devem muito a mim e eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que ceder. Quando, na verdade, assim, Deus pede que nós sejamos submissas. No casamento, você será submissa. Isso não é uma coisa ruim, né? Ser submissa é concordar com a decisão que o seu marido vai tomar. Então, na hora de escolher o marido, pensa que ele vai tomar as decisões da casa. E isso precisa estar claro pra você, que não pode ser só o menino bonitinho da sua escola, mas um homem de verdade. E pros rapazes, seja um homem de verdade, porque se vocês querem formar uma família, saibam que as mulheres estão procurando em vocês segurança. Então, se você age como um menino, um moleque, que não quer assumir um namoro, não tem coragem de ir lá olhar no olho do pai
igual o Vitor fez com o meu pai. Você não vai arrumar a mulher que você está procurando, porque nós procuramos por segurança. Então, que as mulheres entendam o papel delas e os homens entendam o papel deles. Isso, com certeza, vai aliviar a gente de muito relacionamento ruim, né? Que poderia ser facilmente evitado, causa um monte de trauma aí da adolescência. E outra dica também pros dois, se você tem pouca idade, não namore. Porque com 15 anos a gente só faz burrada, confia. Então, assim, namora pra casar, espera ter uma idade que faça sentido, um namoro que vai dar frutos, né? E aí sim, se for a intenção de casar, aí sim começa um namoro. Mas se for só pra passar tempo, não vale a pena. Gente, que conversa fantástica. Está chegando já no final do nosso Nossa, podcast. Passou muito rápido. Sim. Mas, Victor, prazer conhecer você. Bruna, prazer conhecer você. Que conversa produtiva. Eu tenho certeza que você que nos acompanhou até agora, eu tenho certeza que Deus falou contigo através desses dois aqui. Tenho certeza que Deus falou com você. Quantos assuntos foram abordados aqui, foram maravilhosos. Quero te agradecer, Vitor. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado, Bruna. Que Deus abençoe muito a missão de vocês, o Amém. trabalho de vocês. E já estamos chegando ao final, que vocês possam, né, deixar uma mensagem final para aqueles que nos acompanham. Eu vou deixar aqui a nossa frase, que é a frase de Funtonchinho, né? Então, se você pensa em casar, você tem essa vocação, se o Senhor te chamou para esta vocação, nunca se esqueça. 3 são necessários para compor o amor: o homem, a mulher e Deus. Muito bem. Nossa, agora eu fiquei até sem jeito. Ele solta essa. Já que você falou sobre vocação, eu vou falar também. Então, mais um recado para a juventude que está em dúvida vocacional. Nós passamos por isso. E Deus, ele só revela de fato a vocação quando a gente está disposto a ouvir qualquer resposta. Eu sempre achei que eu fosse casar e ter filhos, mas eu tive a certeza no dia que eu estava disposta a abandonar tudo para entrar num convento, se fosse necessário. E ali Deus falou: agora que você me entregou tudo, eu te dou a resposta que você tanto pedia. Então, é isso. É um abandonar-se em Deus para poder realmente entender qual é o chamado que ele tem para você. Que da hora. Gente, muito obrigado. Você que nos acompanhou, convido você a se inscrever lá no nosso canal do YouTube, entre lá no nosso Instagram, entre também aqui no Catequistas por Vocação, que vocês vão encontrar muitos conteúdos bons. Pessoal, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Bruna. Obrigado, Vitor. Que Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Estou muito feliz de vocês estarem aqui conosco, tá Obrigada bom? de novo pelo convite. A gente Tô muito agradece feliz. bastante. Eu que Muito feliz agradeço. mesmo. Gente, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vai vir coisas boas, hein? Fique conosco. Um abraço. Tchau, tchau.